E aí galera, What If, quarto episódio, primeira temporada. O que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse seu amor ao invés do controle das mãos, um negócio assim, né? Pera. Deixa eu reler aqui que eu esqueci. O que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse seu amor e não o controle das mãos? Beleza, vamos lá. Basicamente o evento Nexus, pra quem não sabe, né, eu tava doente esses dias aí, eu tô me recuperando, eu tô gravando vídeo de máscara. Mas enfim, né, o evento Nexus dessa realidade é que naquela convenção, né, daquele prêmio que o Strange ia receber lá no filme, né, em vez dele ir sozinho e sofrer um acidente, ele vai com a Christine, galera, e o Strange acaba saindo ileso do acidente, mas a Christine morre. E aí, né, o Strange ele fica tipo, meu Deus, não, o amor da vida dele morreu. Pois é, né? E aí, segue basicamente a trajetória de Doutor Estranho inteira, né? O Stephen vai pro Kamar-Taj e tal, ele vira um mago, ele derrota o Dormammu, e aí ele se torna o Mago Supremo. E beleza, né? Só que aí ele fica relembrando, já se passaram alguns anos e tal, da morte da Christine, e aí numa noite o Wong aconselha ele a não fazer besteira nem nada e, sei lá, ir ajudar ele com alguma coisa e comer alguma coisa, sei lá. E aí o Strange ele vai e usa a Joia do Tempo e volta. Ele usa o olho de Agamotto com a Joia do Tempo, né? E volta pro passado, pra mesma noite que a Christine morreu. E aí ele tenta fazer as coisas de um jeito diferente. Tipo, ele dá a seta pro carro que tava atrás, né? Que foi o que bateu neles. Pro carro que tava atrás passar. Só que não dá e os dois batem e a Christine morre. Ele vai, faz o rewind de novo, e de novo, e de novo, porque a Christine sempre morre. Tem uma vez que ele convence os dois a ficarem por ali mesmo, ou pegarem outro caminho, e aí o caminhão bate neles. Tem outro que ele deixa a Christine plantada lá, e aí ele recebe lá a notícia no jornal que ela morreu. E aí tem outro que os dois vão comer pizza, entra um assaltante lá e mata ela. Enfim, né? O Strange tá piorando cada vez mais, até que a anciã dessa realidade, né? Como ele voltou no tempo, a anciã ainda estava viva. E aí, né, ela tentou impedir ele, dizendo, é o seguinte, em todas as realidades, essas coisas, a Christine morre. E aí, mano, a gente fica com a questão, mano, peraí. Então quer dizer que a do UCM é uma exceção, porque é a única que a Christine tá viva. A não ser que a Christine morra em Doutor Estranho 2 Multiverso de Loucura. A Rachel McAdams já está confirmada no elenco como a Christine. Ou seja, ela vai retornar pro papel dela no filme. Mano do céu. Mas enfim, né? A anciã tenta impedir o Strange e tal, antes que seja tarde demais. Só que aí ele não quer saber disso. Ele, quer me impedir, então tenta me encontrar. E aí quando ele vai se teleportar, a anciã meio que joga um feitiço lá nele e tal. Enfim, o Strange vai parar num local lá onde ele encontra um outro mago e ele vai procurando, né, a biblioteca de Cagliostro e tal. E aí ele aprende algumas magias lá negra, bem barra pesada mesmo. E basicamente ele vai ficar sugando, né, a energia, os poderes, praticamente a alma dessas criaturas, mano. E qual é a primeira que ele invoca? O campeão da Hydra que apareceu no primeiro episódio, galera. Aquele monstro lá cheio de tentáculo, mas obviamente, né, ele não é forte bastante pra ele no momento, e aí ele vai e banha o monstro de volta. E aí ele vai tentando com criaturas menores e tal, e aí a gente tem uma montagem, porque se passa muito tempo dele treinando e tal, absorvendo magia, ele até pega uma capa nova, ele não tava com o manto de, sei lá o que, mano, o manto de levitação dele. Mas enfim, ele tá com esse manto meio preto, gótico e tal. Enfim, vai passando, né, o tempo e aí o vigia até diz, mesmo que eu quisesse interromper e tal, ele não iria me ouvir. Ele não ia dar bola, tá ligado? Porque eu tô falando.
Só que nesse momento, o Stephen Strange diz, quem tá aí? Mano, ele notou a presença do vigia. Enfim, papo vai, papo vem, blá, 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 blá. Até que o Doutor Estranho, ele vai e conjura de novo o campeão da Hydra e mata, ele vai sugando, mano, ele vai sugando tanta criatura absurda. Eu já tava vendo o Mephisto aparecer lá e o Doutor Estranho sugar ele. E aí, né, esse Doutor Estranho ficou conhecido como Doutor Estranho Supremo. Então, quando eu for me referir ao Doutor Estranho Supremo, eu vou chamar ele só de Supremo. Quando eu me referir ao Doutor Estranho Normal, vou chamar ele de Doutor Estranho Normal. Rodrigo, por quê? Bom, o mago lá, né, que ficava cuidando da biblioteca, já se passaram vários séculos e tal. E o Strange, ele conjurou um feitiço pra ele não envelhecer nem morrer. Só que ele não conjurou pro mago lá. E ele disse, não, eu posso consertar isso. Ele, não, não, não. Eu escolhi viver minha vida e tal. Ele até tenta dar uma lição de moral no Strange e tal, mas acaba revelando que existem dois Stranges nesse plano. Que ele não é um homem completo. Por quê? Bom, a gente vê, né, a outra face do Strange, no caso do Doutor Estranho. Ele tá naquela mesma noite lá e tal, que o Wong diz, olha cara, não faz isso, vem comigo e tal. E aí, o Doutor Estranho diz, quer saber? Chega de viver no passado, pelo menos por hoje. E ele deixa o de Agamotto pelo lado e vai embora. E aí, né, passa, acho que o dia e tal. E aí o Doutor Estranho sai do Sanctum Sanctorum, vê a realidade simplesmente começando a desaparecer. Uns prédios lá sendo sugados, a aura em forma de uma aura negra lá dele e tal. Umas pessoas. E aí a anciã em forma astral aparece e tal para conversar com ele. E ela revela que no passado, quando o Supremo, né, ia fugir, ela conseguiu lançar um feitiço usando a dimensão negra para separar o Strange em dois corpos diferentes, para ter duas linhas do tempo mescladas em uma só. Ou seja, nessa linha do tempo que a Christine morreu, a gente teria o Strange Supremo que foi procurar a biblioteca de Cagliostro e o outro Strange, o Doutor Estranho, né, que ficou na linha do tempo normal, aconteceu os eventos de Doutor Estranho, só que ele não usou a joia do tempo para voltar. Ele resolveu deixar quieto. E aí, né, ele pede ajuda do Wong, ele conjura uns feitiços protetor lá, e aí o Supremo, ele puxa o Strange pra lá. Tenta convencer o Strange a ajudar ele, porque os dois separados são fracos, são mais fracos e tal, mas quando são unidos em um só, eles têm muito poder. E aí começa uma batalha entre o Estranho e o Supremo, mano. E pense, magia pra cá, magia pra lá, porrada pra cá, porrada pra lá. Mano, até tem batalha de capa, mano, onde a capa do Doutor Estranho é rasgada, velho, no manto dele. Mas enfim, o Supremo até tenta usar uma ilusão da Christine pra tentar convencer o Estranho, mas o Estranho, ele não cai nessa. Ele ainda tenta convencer o Supremo, mas não dá. E o Supremo acaba sugando também o Estranho pra dentro dele. E aí ele vira meio um monstro lá e tal. E aí ele vai e traz a Christine de volta à vida. Só que aí a realidade começa a quebrar, fragmentar toda. E aí ela também começa a ser sugada por essa aura negra e tal, mano. Que nem as outras. Que nem as outras pessoas. Desculpa, é que tô tocando Back in Black aqui e eu não quero tomar direitos atrás. Eu aproveitei que eu tava tossindo e tal, mas enfim, eu tô bem, gente, eu tô bem. Como se diz? Aí, né, o Doutor Estranho, o Supremo, ele fica tipo, tentando impedir as coisas. E aí, o Vigia aparece, ele sente a presença do Vigia, ele pede ajuda pro Vigia, pra ele punir ele, sei lá, fazer alguma coisa, consertar tudo. E o Vigia diz, mesmo que eu quisesse, eu não posso e eu não vou interferir nisso. E aí ele, por favor, você é praticamente um deus. Ele, não, eu não sou um deus. E eu não posso interferir. Você, acima de todos, deveria saber disso. Se você não tomou minha presença, você aprendeu sobre mim essas coisas. Ou seja, basicamente, assume teus BO aí. Se vira. E o Vigia simplesmente vazou dali. E aí o Strange
Supremo, né? Ele fica lá tentando soltar magia lá pra segurar o máximo, mas a Christine morre. Ele pede desculpa, mas ela, o que é que você fez? E ela morre mesmo. E aí, bom, o Supremo, né? Ele vai ficando enclausurado numa bolha lá no negócio roxo, chorando, dizendo: eu sinto muito, por favor, me perdoem. E o episódio acaba. Mano, sem dúvida, um dos melhores episódios, junto com um dos T'Challa com o Senhor das Estrelas. Eu dou um 10. Foi bem melhor que o da semana passada. Mas é isso, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, confira os canais show, as minhas redes sociais e as inanimadas, que eu consigo o Arif e Miracles em HD. Fique com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço no coração. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why